Neste ano, o Enem completa 2 décadas. Com quase 7 milhões de inscritos, ele é o principal sistema de seleção para cerca de 500 universidades públicas e particulares no país. Para saber como os alunos devem se preparar para ficar por dentro das informações sobre esse exame, que pode definir o futuro profissional de milhões de brasileiros, fique com a gente. Está no ar o Educação. Meus convidados são o professor de matemática da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, Rafael Ferreira, o professor e coordenador pedagógico do Colégio Pense, Pedro Rocha, e a estudante Renata Lopes. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar perguntando para você, para os dois professores, como é que os alunos têm se preparado para o Enem? E aí eu queria a perspectiva, pela sua experiência, da rede estadual, porque você foi professor do Estado, e da rede particular. Bem, na rede estadual, eu vejo eles muito preocupados em pegar as provas anteriores e tentar resolver. O que eu vejo de problema nisso, é eles não teriam um foco, assim, vou resolver, estou estudando tal assunto, e selecionar as questões daquele determinado assunto para, quando estudar, ele já ir resolvendo aquilo ali por assunto. Na internet você consegue essas informações. Então você consegue acessar alguns sites, se você colocar numa pesquisa simples, você consegue, por assunto, já puxar o que foi cobrado nas provas anteriores. Isso já facilitaria bastante o estudo, ou seja, falta um cronograma, falta uma programação para você estudar para o Enem. Então quer dizer que já é uma dica que você está dando aí de estudar por assuntos, porque você acha que o estudante pode ficar perdido. Estuda um pouquinho ali, estuda um pouquinho aqui e acaba não apreendendo nada, é isso? Exatamente, eu acho que ele pode organizar o seu estudo. Falta no aluno um pouco de organização mesmo de como ele vai fazer esse processo de aprendizagem. Então, se ele primeiro fizer essa seleção dos assuntos a serem estudados e das questões que mais são cobradas nessas avaliações, ele já começa a ganhar tempo. Então, quer dizer, um erro que você vê aí os alunos da rede estadual cometerem. Exatamente. Pedro? Eu hoje percebo que os alunos estão cada vez mais tomados de informações sobre o Enem. É muito fácil, como o professor disse, você ter informação sobre o perfil da prova, sobre as questões que são recorrentes. Os alunos, eles têm isso, mas é sempre bom buscar cada vez mais informações acerca do Enem. A cada ano, essa prova vem se modificando. A cada ano o Enem vem se tornando cada vez mais conteudista, uma prova que, de certa forma, reproduz vestibulares clássicos, mas que tem suas singularidades. Então, conhecer a prova, conhecer o vestibular no qual você está prestando, no qual você se propõe a realizar, é fundamental para qualquer aluno que lá em novembro vai estar prestando o Enem. E você trabalha na empresa QG do Enem? Sim, isso? Sim. E essa empresa ela produz material de apoio. Sim. Qual é a grande diferença do Enem para os vestibulares? É claro que existem vestibulares que aproximam-se do Enem, Mas se a gente olha, por exemplo, a prova aqui no Rio de Janeiro da UERJ, é uma prova que tem uma cobrança que é diferente do Enem. Veja pelo perfil da prova. Quando a gente olha para o Enem, uma prova que tem 180 questões mais a redação. A prova da UERJ é dividida em 2 fases, onde a primeira fase ela tem apenas 60 questões. A própria questão em si, apenas 4 opções na prova da UERJ, no Enem são 5. O Enem trabalha com certas competências, o que é um pouquinho diferente na prova da UERJ. Isso muda, obviamente, quando a gente pensa ainda nos poucos vestibulares isolados ao longo do Brasil. E aí a gente pode olhar a prova da FUVEST, a gente pode olhar a prova da Unicamp, alguns vestibulares no sul do Brasil que ainda tem seu vestibular próprio, por exemplo, a UFPR. Cada prova ela tem a sua peculiaridade, no que seja a organização, a disposição das fases. Qual que você acha que é o funil mais estreito? O Enem ou esses vestibulares? Vamos dar um exemplo aí da UERJ. A gente pode pensar por dois cenários aí. Você tem uma prova da UERJ que ela tem, por exemplo, uma parte que é específica.
Se eu tenho um aluno que é muito bom naquelas disciplinas específicas, que tem uma grande capacidade de discorrer sobre um determinado assunto, que faz bem uma prova discursiva, nossa, que bom, ele pode sair na frente na prova da UERJ. Em contrapartida, se eu tenho um cara que é mais completo em todas as áreas de conhecimento do Enem, o cara que escreve bem, mas além disso tem um bom domínio de exatas, então manda muito bem na prova de matemática, um cara que consegue entender muito bem essas questões da prova de história e geografia, filosofia, sociologia, ou seja, das áreas humanas, esse indivíduo que é mediano para bom em todas as áreas, o Enem seria mais a sua prova. Eu acho muito complicado o aluno que pensa, vou focar no vestibular da Unicamp. Fantástico, uma universidade, enfim, de grande renome, internacional, inclusive. Entretanto, eu acho interessante você ter um grande leque de opções. E quando a gente olha para o material, para os assuntos, melhor dizendo, que são requeridos, que são abordados nessas provas, muitos assuntos, eles têm uma recorrência comum. Então, fazer os dois. É possível, certamente, você nortear o seu estudo abrangendo um pouco dos principais vestibulares. Apesar do que, eu reafirmo, tem muitos vestibulares que ainda são muito singulares em suas cobranças, mas sim é possível você, por exemplo, criar um plano de estudo que seja genérico para Enem, UERJ e outros tantos vestibulares ainda existentes no Brasil. Renata vai tentar para quê? Para que área? Eu quero medicina, área de biomédicas e realmente eu já cheguei num ponto em que eu tô treinando para tudo. Eu quero muito fazer as provas de São Paulo, como a FUVEST e Unicamp, mas o Enem e a UERJ realmente estão aparecendo como fundamentais. E eu acho que acaba sendo bom, porque, como o Pedro disse, né, são provas muito diferentes. O Enem, a gente acaba tendo que ter uma resistência muito maior para a prova. Enquanto nas específicas, a gente acaba fazendo o que a gente aprofunda mais, que é na área que a gente quer, na área que a gente gosta. Fora o resto, claro, que tem também, mas não tão aprofundado. Então, a gente vai tentando para tudo, mas claro que isso varia muito em relação à área. Porque, por exemplo, eu quero medicina. Então, no final, você tendo medicina, você fazendo uma faculdade considerada boa, não importa qual seja, você acaba tendo uma estabilidade boa no emprego. Mas dependendo da área que você escolhe, algumas faculdades, elas te direcionam melhor para o mercado de trabalho que você quer. Então, tem que ver muito Nesse isso sentido, também. você está pensando em o quê? Que faculdade? Eu quero muito passar para a USP. Eu gostaria muito, vou fazer a FUVEST esse ano. Mas, desde que eu vim para Tijuca mesmo, eu tenho considerado muito a UERJ também. Ah, bacana. Qual é o momento que o aluno deve começar a intensificar os seus estudos, tendo em vista o Enem? Olha, eu acho que desde o momento que ele se propõe a fazer, eu acho que não tem muito esse termômetro de, a partir de tal data, ele deve... Acredito que ele tenha que intensificar, se propôs a fazer, então ele já tem que começar realmente a pensar em abandonar algumas coisas, fazer uma troca justa pelo estudo, às vezes por um lazer, ele tem que realmente fazer a aprovação dele. Então, trocar os momentos de lazer por uns momentos de estudo, é uma fase da vida, então ele tem que, desde o momento que se propôs a fazer, começar a estudar full time mesmo, pleno, senão fica bem difícil, a concorrência é grande. A gente tem, com relação às instituições públicas, a gente tem uma carga de horária meio que reduzida em comparação ao particular, que às vezes o aluno consegue integral, fica lá o dia todo. Então, o aluno do público, principalmente, ele tem que aproveitar ao máximo esse tempo que ele vai estar fora de sala, Então, ele pode contar com o apoio dos professores, Muitos professores já estão na nossa era digital, então, através das redes sociais, através do YouTube. Como você, por exemplo, dá aula de matemática. Como eu e outros amigos se propõem também a gravar alguns materiais para tentar apoiar os alunos. Então, os alunos hoje em dia, sem recurso, não estão. Eles têm como correr atrás, como tirar dúvidas fora da sala de aula e fazer a aprovação deles dessa forma. Pedro? Essa questão da intensidade do estudo, na minha opinião, ela é um pouco variável. Porque talvez um aluno que não levou a primeira e a segunda série do ensino médio de uma maneira tão intensa, é muito complicado no mês de fevereiro, por exemplo, no início do ano letivo, ele já impor uma carga de estudos muito intensa e estudar 8, 9 horas por dia. Aproveitar o tempo da primeira e segunda série é primordial. Porque em muitos cursinhos, em muitas escolas, a terceira série é uma terceira série revisional.
Ou seja, todo o conteúdo que fora visto na primeira e segunda série, ele é retomado, entretanto, em um único ano. Então, se o aluno na primeira e segunda série já otimiza aquele estudo, se o aluno já se preocupa em fazer valer o tempo em sala de aula, já tem a maturidade para tal, certamente isso é um passo a mais, isso é um adianto. Quando entro em uma turma de segunda série, eu ratifico muito com os alunos. Pessoal, tenta aproveitar esse tempo. Essas 3 aulas que eu vou falar desse assunto único na segunda série, ano que vem eu vou precisar falar em meia aula. Então, certamente, aqui a gente tem um tempo a mais para trabalhar de uma forma, né, mais dissolvida, aprofundada, aprofundar, tudo isso. Então, eu vejo que essa preparação já pode começar no início do ensino médio. É claro que com maturidade, a terceira série, sem dúvida, é o ano decisivo. E esse planejamento é importante. Maravilha. Renata começou a estudar quando, assim, mais intensamente? Então, desde que eu entrei no ensino médio, eu já comecei a estudar mais, porque eu sempre gostei. Então, eu acabava pegando por fazer, tenho que ver, sei que depois vai pesar. E eu acho que, assim, a gente vendo antes é muito importante, porque quando você chega no terceiro ano, além de você já ter uma base, então você acaba ficando menos desesperado, porque você chega vendo muita matéria em muito pouco tempo, com uma pressão muito grande para chegar no vestibular no final do ano, com a mentalidade de que você tem que saber tudo. Então, se você vê antes, você já tendo uma noção da matéria, você consegue focar muito mais na resolução de exercício, que foi o que eles falaram muito, de pegar na internet, de provas antigas. Você consegue ficar menos ansioso para a hora da prova, porque você tem uma confiança maior, que você sabe aquele conteúdo. Então, isso é uma coisa que desde antes, o Pedro me dá aula desde o primeiro ano. Então, sim, ele sempre falou muito sobre isso comigo. E você seguiu direitinho. Agora é hora de você conhecer um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segura aí que eu nem fui, já tô voltando. Voltamos com o nosso papo sobre os detalhes do Enem e sobre como os alunos devem se preparar para este exame que completa 2 décadas e que é referência para o ingresso de estudantes em universidades de todo o país. Matemática, professor Rafael. Muita gente tem problemas com as exatas. Que dicas você daria aí para esse pessoal? O que tem acontecido já há muito tempo, né? A matemática, ela requer, né, uma carga de treinamento grande, né? Não basta, às vezes, você achar que está em sala de aula e verificar, eu entendi o que o professor fez, né? E está tudo certo, e eu vou conseguir resolver meu problema na hora da avaliação. Não funciona dessa forma, né? Eu brinco com os alunos que a matemática é como se fosse um jogo de videogame. O aluno só fica bom, não adianta ele assistir o melhor jogador do mundo na plateia lá, né, assistindo ele jogar, que quando der o controle na mão dele, ele vai resolver aquilo tudo. Ele necessita de uma carga de treino grande. Então, o principal problema do aluno com a matemática, pelo que eu venho percebendo, é a falta do treino. Né? Fazer bastante exercício, né? Tem que ser uma coisa de massificação mesmo. Então requer uma carga horária separada para ele conseguir fazer esses treinos. Senão ele não vai ficar bom na matemática. Então é igualzinho videogame. Se um amigo dele joga, né, bem, ele acha que ele joga muito, é por quê? Porque ele passou e dedicou algumas horas treinando, muitas horas, né? Treinando em cima disso. E a matemática é igualzinho. Renata, qual a matéria que você tem dificuldade? Olha, o que acaba pesando muito, eu acho que no terceiro ano, em tudo, são as exatas, porque a gente acaba aprofundando muito no que já tinha. A gente acaba se dedicando mais a isso. Então, quando chega no final do ano, o que a gente tem mais dificuldade no começo, acaba sendo uma facilidade. E como tende a ser realmente mais difícil, você acaba conseguindo ir bem em todas as áreas e conseguir uma nota boa no vestibular. Eu acho que é muito isso. Mas você teria alguma disciplina assim que você, eu tenho que me dedicar mais, porque qual que você se dedica mais? Eu foco muito em matemática e física. São as que eu mais me dedico, fora as específicas, que é biologia e química, que a gente já separa um tempo a mais, mas a gente gosta bastante também. Então. Tá no caminho certo. Quais as principais dificuldades que os alunos enfrentam em relação a essa preparação aí no próprio dia da prova? As dificuldades como um todo é que o aluno precisa entender que o estudo precisa ocorrer sempre de forma sistematizada. Como já disse anteriormente, conhecer a prova. E o Enem, como a Renata também mencionou, é uma prova que envolve até uma questão de resistência física.
Uma prova onde num dia você faz 90 questões e às vezes uma redação, e você sabe o peso da redação, é necessário um preparo nesse sentido físico, um preparo emocional, fazer muitos exercícios simulados, fazer provas antigas, simulando verdadeiramente o tempo de prova, simulando às vezes até uma carteira que vai ser um pouco desconfortável durante a prova, para que você possa entender, é melhor começar por aquilo que sei muito e garantir os pontos, ou melhor começar naquilo que não domino tão bem? O que é melhor, gente? Eu acho que é bem subjetivo. Na minha opinião, é subjetivo. O aluno precisa sistematizar o seu estudo para tentar encontrar o melhor caminho da feitura da prova. Exato. Rafael, quais as principais dificuldades que você vê, assim, além dessa questão do estudo meio que sem um foco, né, de uma disciplina, depois outra disciplina? Eu acho que o controle de ansiedade também é super importante, né? Como um amigo falou, se ele já simula esse ambiente de prova, né? Até se inscrever em concursos, às vezes, né, menores, que tenham alguma relação com aquela, né, vestibular que ele vai prestar, ele já vai ganhando essa experiência desse ambiente, que é um ambiente pesado, né? Você entra numa sala ali, um monte de gente que você não conhece, você tem um tempo, você tem um monte de questão, você tem que definir qual é a estratégia que você vai utilizar, se é começar pela redação, enfim. O aluno só vai conhecer a estratégia, só vai criar uma estratégia para ele a partir do momento que ele tentar pôr em prática um plano de ação. Ele vai botar em prática o plano de ação, se der certo, se não der certo, ele vai fazendo as modificações para que na prova ele já tenha em mente, ele não pode chegar na prova, eu vejo alunos, né, comentando, que depois que sentaram na cadeira para fazer a prova, que aí eles pensaram, o que eu faço primeiro? Não tem como ser assim. Ele já tem que ir com a rota definida. Com isso na cabeça. Já tem que, você pegou a prova na mão, eu vou fazer isso, isso e isso e atacar aquelas áreas, senão ele não consegue render, né? Renato, já sabe por onde você vai começar ou ainda está decidindo? Quando você sentar lá para fazer a prova? Então, pelas conversas que eu tive com os meus professores, eu faço as provas dos simulados ao contrário. Eu sempre começo por matemática, na prova de naturezas, né? Mas eu deveria começar por naturezas, segundo os professores, porque é o que acaba pesando mais em algumas faculdades, porque as médias têm pesos diferentes, dependendo do curso. E então é isso uma coisa que eu tenho que tentar corrigir e tô vendo que vai me facilitar mais. É bom por isso a gente ter bastante simulado na escola, porque você consegue testar todos os métodos antes de chegar na verdadeira, né, que é a que realmente vale, para conseguir fazer o melhor que a gente consegue. E você parece que você tá aqui uma pessoa super tranquila, super doce, fala, né, manso. Mas você tem ansiedade? Você sente muito? Claro que alguma ansiedade você deve sentir, óbvio. Mas você se pega, às vezes, muito ansiosa ou não? Você está levando mesmo tranquilamente por conta aí de já vir estudando há muito tempo? Ansioso a gente sempre fica, né? É uma coisa que no final do ano a gente sempre tem aquele imediatismo de virar e falar é o ano que vai decidir a minha vida. A partir disso, eu vou passar para a faculdade dos meus sonhos e vou ter a vida que eu espero ou não. E assim, vindo pra cá, pra Tijuca, desde que eu me mudei, eu tive contato com pessoas que estão treinando e tentando há mais tempo. Então a gente acaba vendo a noção de que não é o fim do mundo. Mas é claro que todo mundo gostaria de passar de primeira. Eu gostaria muito de passar de primeira, ainda espero conseguir no final do ano. Se Deus quiser, vai sim. Mas a gente sempre fica ansioso, porque terceiro ano é uma época difícil. Todo mundo vai sentir dificuldade, porque é uma pressão muito grande e faz parte disso. Mas a gente tem que tentar levar do melhor jeito possível, colocar na cabeça que a gente é capaz sim de passar no final do ano e que se a gente não passar, não é porque a gente é burro ou porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, mas sim porque é uma coisa processual e que às vezes a gente tem que focar mais em uma coisa, focar mais em outra, mas até a gente construir essa linha de pensamento é muito complicado. Então sim, a ansiedade pega bastante, mas a gente tem que tentar controlar. É isso aí. O que vocês acham que os alunos devem evitar? Algumas dicas aí para os pais, para os estudantes que estão assistindo o nosso programa. O ambiente de estudo... Evitar. Então, no ambiente de estudo, obviamente tem que ser um ambiente que não tenha nenhuma fonte de distração. Por exemplo, aparelho eletrônico, qualquer que seja, o celular, um rádio, uma TV, é claro que isso vai tirar a concentração. Tem gente que gosta de estudar com música, bacana, desde que seja uma música de um idioma que você não compreenda. Porque boa dica. Eu não consigo trabalhar com música. Não, porque a sua concentração vai ser desviada, sendo uma língua que você entende,
para a letra da música. Eu acho, não sei, eu posso fazer essa experiência e prestar atenção, mas eu acho que qualquer música, menos a clássica, porque a clássica tem aquela coisa só instrumental, porque eu gosto muito de música. Então. Aí quando eu vejo, eu já estou fazendo uma outra coisa, em outro lugar do planeta. Se você coloca uma música, por exemplo, tem algumas músicas que são praticamente instrumentais, orientais, que eu, por exemplo, utilizo para estudar e que, obviamente, eu não consigo entender. Então, aquilo ali não tira a minha concentração e dá até um certo relaxamento, que é interessante durante o estudo. Né? Então, isso é interessante para você buscar mecanismos que não desviem a sua concentração. Ter um ambiente de estudo adequado é essencial. Então, de fato, deixar o celular distante, ter horas, talvez, para mexer em rede social. Hoje, infelizmente, a nossa juventude está tomada, não só a juventude, tá? Na verdade, eu acho que todo mundo está tomado pela utilização de redes sociais, então o vestibulando precisa controlar isso. Porque, às vezes, sem perceber, ele ficou 1 hora mexendo numa rede social e, às vezes, aquela 1 hora seria válida demais para o seu estudo. A meu ver, isso é essencial. Rafael, o que evitar? Olha, eu acho que evitar, né, a falta de rotina. Eu acho que ele tem que focar em ter uma rotina, em criar uma rotina para ele, né? Aí você me lembrou Renato Russo, disciplina é liberdade. Isso aí. Então, se ele tiver aquela disciplina de um horário certo ali para fazer, ele não precisa deixar de fazer todas as coisas, né? Como o nosso amigo falou, ele pode ter um momento para mexer lá no celular, no Facebook, enfim, em alguma coisa, né? Ver um programa de TV que também, né, deu uma esfarecida, né, na mente dele, porque realmente é uma carga de estudo grande, mas que ele tenha por hábito, né, fazer um horário de estudo e ter aquele momento de descanso, que seja uma rotina, seja natural para ele. Quando o aluno Tem que ter um momento de descanso. Precisa. Porque às vezes os alunos ficam, vou virar à noite, porque aí ninguém está estudando agora. Na época que eu fiz vestibular, tinha gente que falava isso, enquanto os outros estão dormindo, eu estou estudando, então eu estou ganhando. Mas aí você perde noite de sono, que é importante para assimilar, né? O sono a mente tem não vai conseguir assimilar toda aquela carga de estudo se ele não tiver um momento para arejar a cabeça, né? E de uma boa hora de sono. Isso é super importante, né? Eu vejo alunos pré-prova, querendo fazer revisões até o laço, né? Dormindo 3 horas por dia para fazer 3 horas na noite da prova para ir fazer uma prova. A gente está no finalzinho do programa. Eu queria dicas para enunciado de questões, que geralmente é uma coisa que pega muito o aluno que não sabe interpretar aquele enunciado, dicas de redação para aqueles alunos que têm problemas, a maioria, eu acho que desde a época de antes que eu estudava, desde sempre. Falou em redação, o pessoal, eu fazia, o pessoal, a maioria, é como matemática. Dicas, enunciado e redação. Eu acho que redação, eu acho importante o aluno estar antenado, né? Então, para ele fazer essa redação, ele vai precisar ter um conhecimento prévio de alguns temas, né? Geralmente nas escolas e nos cursinhos a gente já costuma trabalhar algumas temáticas que a gente acha que vai ser recorrente, então ele já vai ganhando esse know-how. Mas, né, ao ver um jornal, ao assistir coisas que produzam um pouco de conhecimento, de cultura, para que ele esteja, né, ele saiba versar sobre aqueles assuntos. Então, usar o tempo, né, ocioso, entre aspas, para diversão, mas também para correr atrás dessas informações, eu acho super importante. Falando de redação, vou dar uma dica, né? Porque jornalista escreve muito. E que é interessante, às vezes as pessoas acham que escrevem bem porque tem pensamentos legais e aprofundados a respeito de um conteúdo. Isso não é garantia que uma pessoa vai escrever bem. Então, uma dica, não sei se vocês vão concordar, professores, é ler enquanto você está estudando, não no dia do Enem, mas lê em voz alta o seu texto, porque é uma forma de ver se uma pessoa que não sabe o que você quer falar, consegue entender a sua intenção ali. Concordam? Certamente, Concordo. eu acho que escrever, sem dúvida, biologicamente facilita, aumenta a sua memorização, então isso é essencial. Nessa rotina de estudos, sem dúvida, atrelada a momentos de lazer, o que é essencial também, a momentos de compensação, é fundamental que o aluno encaixe na sua agenda, na sua semana, momentos para a confecção de redações, sejam de temas antigos, ou você também encontra muito facilmente
temas que provavelmente poderão aparecer no Enem, que envolvem, obviamente, problemáticas sociais que o Enem costuma abordar. Então, encaixar certos temas durante a semana eu acho crucial. Enunciados. Eu acho que a solução para entender mais ou menos, começar o enunciado e já saber o que aquela questão talvez quer, ou que assunto aquela questão aborda, certamente está relacionado à prática de exercícios. De novo, a meu ver, há uma diferença. Tem certas questões que, de fato, o enunciado ele não é tão importante, em outras ele é fundamental. Então, naturalmente, isso, com a realização das questões, você vai conseguir... Vai ficar mais leve. Exatamente, ter esse feeling. Eu uso como estratégia de prova e passo isso para alguns alunos também, né? Na hora que ele vai se propor a fazer aquela prova, que ele procure começar, né? A nossa amiga falou que costuma começar por matemática. Já escolheu a disciplina, que ele também faça um filtro, né? Se ele já tem essa prática de fazer exercício, ele consegue fazer um filtro rápido, se aquela questão é rápida ou é uma questão que demanda um pouco mais de tempo. Por quê? Né? Fácil, né? No caso, fácil e rápida. Para ele poder já selecionar ali o que ele já pode começar fazendo, até para alimentar a autoconfiança dele. Porque se ele pega uma questão muito difícil para tentar fazer logo de cara, claro que para isso você tem que ter uma prática de exercício. Então, com a prática, você vai olhar a questão e falar, essa eu sei fazer rápido. Já marca ela. E vai marcando Aí já rápido, vai ficando feliz, e aí ele já confiante. vai ganhando uma autoconfiança, né? Porque se você pega uma questão muito difícil de cara, sem esse filtro, você acaba já dando uma baixada na bola, ele fica desanimado. Então, quanto mais questões fáceis e rápidas você resolve inicialmente, mais Boa confiança dica. você ganha e aí você consegue... Traz um senso de merecimento Isso, que é essencial para o aluno durante a Fundamental, prova. né, durante a prova. Rapidinho, finalzinho do programa, tem dicas de sites que eles possam buscar simulados? Vocês têm alguma dica? A internet é um mundo, né, um universo aí infinito de informações. Joga a palavrinha-chave. Eu acho que o importante é o aluno buscar informações que tenham uma veracidade comprovada, digamos assim. Né? Beleza. Isso é importante. Você tem N cursos aí online, muita coisa na internet. Dia da prova, o que vocês falam para os seus alunos? Levem garrafa d'água, não levem isso, não levem aquilo? Rapidinho para a gente acabar, porque na verdade o tempo está acabando, mas eu queria perguntar um monte de coisa para eles. E eu não quero que você em casa esteja no sofá falando como às vezes eu faço, pergunta isso, pergunta aquilo. Dicas. Levar água certamente é importante para você hidratar durante a prova. Entretanto, não leve 3 litros, porque você vai precisar ir ao banheiro várias vezes, você vai perder tempo de prova. Pequenos goles só para hidratar. Levar sem algo para se alimentar durante a prova, para te dar uma energia de fato barrinha essencial. de cereal, uma fruta. Nada muito pesado. Por favor, evite bala, goma de mascar, pois isso tira a sua concentração. Algo que vai dar uma energia que você vai alimentar-se ali rapidamente. E, infelizmente, o Enem é uma prova que é uma corrida contra o tempo, então não reserve 20 minutos da sua prova para se alimentar no meio dela. Isso vai ser inviável. E usar alimentos que você esteja acostumado a consumir também, isso é certamente. importante, né? Então já se habitue a consumir alguma coisa que, né, você, já pensando na prova, não, na prova eu vou levar isso aqui, eu já estou acostumado a comer isso aqui, para você não ter problema realmente em perder tempo e ir ao banheiro, Claro. né? E a noite de sono, como eu falei, acho que é fundamental. Eu vejo muitos alunos, né, chegando na prova, a cara, o semblante, ele não dormiu, o aluno dormiu 1, 2 horas e vai enfrentar uma maratona e realmente complica demais. Então, Gente, muitíssimo obrigada pelas dicas de vocês. Sucesso no trabalho. Parabéns pela sua jornada, que eu estou vendo que é uma jornada muito bonita e com certeza a vitória é sua. Tá bom? O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Cantiga de amor, sem eira nem beira, vira o mundo de cabeça para baixo, suspende a saia das mulheres. O amor, seja como for, é o amor.